mais uma vez, milhares de pessoas ficaram à frente da televisão, sintonizando aqui a TV Araucária, para saber o que seria decidido pelos ministros do TSE com relação a uma candidatura nas últimas eleições de outubro no município de Araucária. O fato já se torna repetitivo. E o pior é que ainda há mais um recurso para ser julgado e ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer. Aliás, muito provavelmente, somente no ano que vem. E assim, o clima de incerteza continua. E certamente não é dessa forma que o eleitor quer, não é dessa forma que ele pensa, e é outra coisa que ele tem que começar a exigir, que a justiça eleitoral, não temos nós aqui a fórmula, mas que ela consiga nas próximas eleições ser um pouco mais célere nas suas decisões. E você vai ver na edição de hoje do Jornal Regional os principais momentos do julgamento do processo que indeferiu a candidatura de Albanor Zezé, do PSDB. A assessoria jurídica do atual prefeito vai recorrer da decisão no próprio tribunal. Odar inicia mais uma importante obra de pavimentação de rua. Dupla de assaltantes de Curitiba toma carro de assalto em São José dos Pinhais e acaba presa em Araucária depois de furtar espetinhos em hipermercado. O colégio comemora desempenho de alunos do Enem e vestibulares deste ano. Na retrospectiva 2012, a catadora de Araucária que virou exemplo de empreendedorismo. E ainda a situação de uma escola municipal que passou por um incêndio no ano passado, na volta às aulas no início deste ano. Como estava a situação você vai rever aqui. E mais um destaque da nossa edição de hoje. Ontem tivemos sessão na Câmara, certamente a última deste ano. Ela fixou os salários do Executivo e do Legislativo municipais. Boa noite. Como você acompanhou ontem, ao vivo aqui no Jornal Regional, o atual prefeito Albanor Zezé teve o registro de sua candidatura à reeleição negado também pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foram 4 votos contra Zezé e 2 a favor. Na noite de ontem, entrou em pauta do Tribunal Superior Eleitoral o recurso do candidato à Prefeitura de Araucária em 2012, Albanor Zezé, do PSDB. A relatora do processo iniciou as discussões baseada nas decisões tomadas no Tribunal Regional Eleitoral, que indeferiu a candidatura do atual prefeito. Realmente, com a decisão que em cognição sumária, típica de antecipação de tutela, entendeu existir a fraude onde Albanor tinha função de sócio-gerente em empresa em liquidação não finda, não há como se afastar a inelegibilidade neste momento. A decisão do TRS baseou na alínea I da Lei Complementar número 64, de 1990, que fala sobre a inelegibilidade. Em 2008, a decisão do TSE foi favorável ao candidato PSDBista, mas um fato novo, o bloqueio dos bens de Zezé adquiridos com a falência da Megacred, trouxe o processo novamente à tona e mudou o rumo das discussões. Do exposto, nego o provimento ao recurso especial e mantenho a decisão regional que indeferiu o registro de candidatura de Albanor José Ferreira Gomes ao cargo de prefeito do município de Araucária. Os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli foram contra o voto da relatora. Realmente o caso merece um debate aprofundado, mas não temos tempo suficiente para fazê-lo. Mas, diante dos esclarecimentos colocados e dos votos trazidos e dos pareceres que tem em mãos, eu vou pedir, veemente relatora, para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio, mas por outro fundamento. Aqui, inclusive, há essa questão posta pelo ministro Marco Aurélio realmente, porque se não há uma decisão que responsabilizou com o trânsito em julgado, nós estamos diante de uma situação precária, em que há uma cautelar que se discute a dissolução de uma sociedade e o bloqueio de bens em relação aos valores distribuídos aos sócios em razão dessa dissolução. Não se apresenta, pelo que está colocado, a questão relativa à responsabilização nesta ação em que houve da concessão de uma cautelar.
E por isso, e forte nesses argumentos e também naquilo que veio do parecer exarado pelo sempre ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, eu peço vênia para acompanhar a divergência por esses fundamentos, me louvando no parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, pedindo vênia à eminente relatora. Por outro lado, os argumentos da relatora foram acatados pelas ministras Nancy Andrighi e Laurita Vaz e pela presidente, ministra Carmen Lúcia. Bem, eu peço vênia aos ministros Marco Aurélio Dias Toffoli para acompanhar a relatora pelas razões do muito bem lançado voto, proferido pela ministra Luciana Lócio, e proclamo o resultado, recurso ao qual se nega provimento nos termos do voto da relatora, vencidos os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. Com essa decisão, todos os mais de 24 mil votos depositados no candidato Albanor Zezé foram considerados nulos. Agora, a população aguarda o julgamento no TSE do prefeito eleito Olisandro José Ferreira, do PMDB, o que ainda não tem data prevista para acontecer. Lembrando que um dos ministros se absteve de votar justamente por ser irmão de um dos advogados de defesa de Albanor Zezé. Bom, segundo a assessoria jurídica do prefeito, ele vai recorrer da decisão, interpondo um recurso chamado embargo de declaração. Ainda segundo a assessoria jurídica de Zezé, a decisão não foi adequada, uma vez que ministros ficaram com algumas dúvidas e que o processo só foi votado sem pedir vistas, sem que ninguém pedisse vistas dele, diante do grande número de casos a serem julgados pelo tribunal. O prazo para que isso aconteça, ou seja, a entrada desse recurso, é de 3 dias a partir de hoje. A nossa equipe também entrou em contato com a assessoria de imprensa de Albanor Zezé, mas ele preferiu não se pronunciar hoje. Isto deve acontecer nos próximos dias, no máximo até sexta-feira. O que o prefeito atual pensa de toda a situação, o balanço que ele faz até da sua gestão, você vai ver aqui no Jornal Regional. A seguir, Codar inicia a pavimentação de mais uma rua na área industrial da cidade.